que mais adquire ou arrecada bilhões e bilhões por ano é a indústria chamada sexo. A Bíblia está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Em 2 Timóteo 3, Paulo está apontando que o homem se tornaria nos últimos dias, homem e mulher, mais amante do prazer do que amante de Deus. Hoje não existe mais um casamento duradouro até que a morte esqueceram esses valores. Hoje, os filhos que crescem ou nascem nessa geração perderam aquele valor. Bênção vó, bênção vó, bênção vô, bênção tio. Perderam esses valores. E isso eu não culpo essas crianças de hoje ou essa geração. É que no meio do caminho a geração foi perdendo esses princípios e valores. Os pais que aprenderam com seus pais no meio do caminho perderam esses valores. Esqueceram de passar o ensinamento para frente. E a Bíblia está apontando a causa do esfriamento do amor. Como eu já falei, não existe mais casamento duradouro até que a morte nos separe. É normal no meio da sociedade onde nós vivemos as pessoas casarem e dar-se em casamento e deixar de se casar. Se separa simplesmente porque não gostou mais, ou porque usando N justificativa de que o amor esfriou, ela já não é mais a mesma, ele já não é mais o mesmo, e se separa. Esquece daquele voto de fidelidade, daquele contrato que um dia fizeram diante do juiz de paz, e diante de testemunhas, e diante de Deus. Já não olham mais para esses valores como homens e mulheres que antes olhavam. Olhem para esses valores e não dão tanta importância como antes se dava. Só por causa da multiplicação ou da continuidade na prática do pecado. Adultera-se como se fosse normal. Adultera-se como se fosse normal. E tudo isso, querido, aos olhos de Deus, é irrepugnável. Deus se enoja com tudo isso. Deus repulsa tudo isso. Deus rejeita todas essas práticas. Mas a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias. E todos os dias, homens e mulheres continuam pecando sem se voltarem para o seu Criador. Quanto mais afastar-se de Deus, mais se afunda no abismo. Salmos 42, o versículo 7, se não me falha a minha memória, está dizendo o salmista Davi: um abismo puxa o outro abismo. Acho que é o 47. Um abismo puxa o outro abismo. Ou seja, quanto mais eu estou no atolador, mais eu me atolo. Porque João está dizendo: aquele que está sujo se suja mais, mas aquele que está limpo se limpa mais. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me afundo no abismo. Mais eu pratico sem temor. Aproximadamente há 40 anos atrás não se ouvia falar como nos nossos dias, e parece que virou normal tudo isso. Virou normal no meio de uma sociedade que já se acostumou com o pecado, uma sociedade que já se conformou para onde está indo a passos largos, para o abismo. Aproximadamente há quase 40 anos atrás não se ouvia que uma mãe abandonasse os seus filhos. Acontecia, mas era muito raro. Hoje, as mulheres engravidam, por 9 meses ficam ali, gerando os filhos no ventre, e quando dão à luz, pegam este filho ou esta filha e largam dentro de um saco de lixo, e jogam dentro do rio, ou dentro de uma lixeira, ou na frente de uma igreja, na frente de alguém, como se fosse apenas um objeto descartável. E a Bíblia diz: sem afeto natural. Sabe o que é afeto natural? É quando você gera teu filho e não tem nenhum vínculo de amor, de sentimento por ele. É
essa sociedade que nós vivemos. É essa sociedade que rejeita seu próprio filho, sua filha. É essa sociedade que longe de Deus se distancia. Eu coloquei aqui no quadro o que há dentro do coração do homem. E coloquei o versículo. Marcos 7, 21 está dizendo que dentro do coração do homem procede a prostituição, adultério, assassinato, idolatria. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele se torna sem amor para com Deus e para com o seu próximo. Mães, filhos, vivemos dentro de uma sociedade onde os filhos não respeitam mais os pais como deveriam respeitá-los. Aproximam-se de 15 anos, começam a confrontar os seus pais. Pais que não conseguem amar os seus filhos como deveriam amar. Porque a Bíblia diz, honra teu pai. E a Bíblia aconselha os pais dizendo assim, não irai vossos filhos, filhos não irai vossos pais. Há um mandamento dos dois, onde o pai não pode irar o filho e o filho não pode irar o pai. A Bíblia diz em Provérbios, filho, ouve o ensinamento do teu pai. A Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina o caminho que deve andar o teu filho quando pequeno, para que depois de grande não se desvie. Hoje, os pais, na busca de dar o melhor para os seus filhos, estão substituindo a sua presença física por esse aparelho. Eu tenho 47 anos e tem criança com 5 anos. Se pegar esse meu celular, faz coisa que eu nem sei fazer aqui. E nós perguntamos, quem é o culpado? Não tem nenhuma criança no Cine procurando emprego de 5 anos. Eu não vi nenhuma criança de 6 anos empregada ainda trabalhando. Os pais estão substituindo a sua presença física por um aparelho de celular. Sabe o que eu ouvi de um rapaz na FAS? A FAS é o presídio central ou regional que nós temos em Santo Ângelo para menores infratores. E ele me falou, meu pai me deu tudo, mas não me deu o que eu mais precisava. O que tu acha que ele mais precisava? Amor. Olha a palavra amor. E amor não significa fazer tudo o que o filho quer. Amor não significa fechar os olhos para o erro. Amor significa corrigir, educar, disciplinar com a vara quando necessário. Porque esse é amor. Amor não significa passar as mãos por cima do erro. Porque Deus nos ama e não passa a mão por cima dos nossos erros, mas nos chama a um arrependimento. É por isso, querido, que a sociedade de hoje, cada dia mais, está caminhando depressa, de passos largos, para um abismo. E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, ainda levanta seus servos e servas para anunciar uma palavra de arrependimento. Esse dia eu estava aqui na igreja e o Espírito Santo de Deus me constrangiu. Eu estava orando e o Espírito Santo de Deus me constrangiu. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração? Chega de adulterar. E não é adulterar a mulher com um homem, com outro homem casado, ou homem casado com outra mulher, não. Há muitas pessoas adulterando o Evangelho. Adulterando o Evangelho. Deixando de pregar a verdade para ter uma igreja superlotada. Deixando de pregar o pecado. Porque não querem que os irmãos se desviem ou parem de dar o dízimo. Eu ouvi de um irmão um certo dia, depois de pregar uma palavra dura, que eu acho que ele entendeu dura, mas eu não entendi dura, eu entendi com amor. E ele disse assim, pastor, o que o senhor pregou hoje foi muito duro. Eu preguei sobre o inferno e o céu. A escolha é sua. E o pior de tudo que é a nossa mesmo. O pior de tudo que ir para o céu é a nossa escolha. Ir para o inferno é também a nossa escolha. Qual será a tua escolha? Eu preguei isso. Preguei e no final do culto o irmão veio lá e disse assim, pastor, o senhor pregou muito duro hoje. Eu digo, então aqui não é o teu lugar para congregar comigo. Porque tu está há tanto tempo comigo, e tanto tempo que você vê as minhas palavras, a mesma palavra. Querido, você
para o inferno, porque o pastor Luiz não pregou sobre o inferno. Você não irá para o céu porque o pastor não falou que você as condições de ir para o céu. Sabe por que o Senhor me falou para de adulterar a palavra? É porque muitos estão dizendo que é fácil ir para o céu e de qualquer jeito ir para o céu, onde a Bíblia diz que não é de qualquer jeito. Sabe o que diz em 1 Coríntios 6,9? Abre comigo aí quem tem Bíblia. Você vai ver qual é o povo que não vai entrar no céu. 1 Coríntios 6,9. A Bíblia está dizendo sobre a continuidade na prática do pecado. E qual é o povo que não vai entrar no céu? Há um povo que continuar nessa prática não entrará no céu. 1 Coríntios 6,9. Todos encontraram? Se não encontrou, amanhã você vem no estudo bíblico, 8 horas. 6,9. Não sabes que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. Os devastos, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Sabe como é que as pessoas estão adulterando a palavra? Pastor, eu posso seguir a Cristo, eu bebo, mas não vou mais beber bebida com álcool, só sem álcool. Hoje eu estava comprando um refrigerante na Bebilar e chegou uma senhora na minha frente e falou para o cara do Bebilar: eu quero 2 cervejas sem álcool. E ele simplesmente foi lá e deu ela. E ela disse assim: não, é para um meu companheiro, e o médico falou que ele não pode beber nem sem álcool. Você daria veneno para quem você ama? Ela estava dando veneno para quem ela ama. Porque as pessoas caem no engano, querido. Toda pessoa que tem problema com dependência química, independente dela beber sem álcool ou com álcool, o primeiro gole que ela tomar sem álcool vai instigar nela novamente a velha natureza e vai fazer ela voltar ao lodo do pecado. Meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Hoje você está tendo esse conhecimento. E eu estava atrás dela, me deu vontade de me envolver. E aí a Bíblia, eu me lembrei do versículo de Provérbios assim: não se meta em questões alheias se não for chamado. Ela me pediu opinião. Por que eu vou me meter? Me veio ao coração. Como pastor e muito falante que sou, ficou vontade de falar: irmã, não leva. Se você sabe que o médico já te recomendou que você não deve nem dar, e você está levando para agradar, querido, amor não significa concordar com o erro. Guarda disso, querido. Deus ama você, mas não vai te livrar do inferno se você não se arrepender. Deus ama você, mas não vai te livrar do inferno. Há muitas pessoas que querem viver vida dupla. Não há como viver 2 vidas. Não há como servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus como devemos servir, ou não servimos. E a minha preocupação é que o amor de muitos tem esfriado. As pessoas estão motivadas pelaquilo que Deus dá, mas não pela sua presença. Se nós não abandonarmos a prática do pecado, nós não entraremos no céu. E a Bíblia está dizendo que os beberrões, pastor, eu bebo socialmente. Por que a nossa lei de trânsito diz que 300 ml de álcool já é considerado alcoolismo ou embriaguez no volante? Isso não é beber socialmente para quem bebe? Por que a nossa lei de trânsito diz 300 ml você já é considerado embriaguez no volante? Caça a tua carteira, chega lá grande mudo e guincha o teu carro. Por que eles entenderam isso? Querido, você não vai para o inferno porque você bebe. Não é porque você bebe. É porque você continua na prática do pecado. Há muitas pessoas que querem mentir. Mentem para se dar bem. É só uma mentirinha. É só uma mentirinha. Quanto mais você mente para sustentar a mentira, você continua mentindo. Ah, mas Deus é amor. Sim. Ele vai bater a porta do teu coração para você se arrepender.
Mas quando chega o dia de você morrer, e aí se você morrer no pecado, o céu não é o teu lugar. O céu não é o teu lugar. Porque a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no grande céu. Os feiticeiros não é apenas aquele que faz obra de magia negra, mas é aquele que deseja o mal para o seu próximo. É aquele que faz jejum, porque eu fazer vingança. Um dia eu ouvi de uma irmã dizendo para mim, aquele irmão me fez algo, o pastor que me magoou. Ela falou isso, é verdade, eu ouvi. Ela não congrega comigo. Ela está até desviada. E ela falou para mim, pastor, eu jejuei durante uma semana para Deus fazer justiça. E eu escutando. E não é que nessa semana o infeliz bateu a moto, quebrou a perna. E ela me disse bem assim, Deus não mata. Tem muito crente assassino dentro da igreja. Tem muito crente assassino dentro da igreja que não vai entrar no céu. Quem já não pensou na morte de alguém com raiva? Quem já não desejou a morte do seu próximo? Do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho? Tem muito crente assassino que precisa se arrepender. Tem muito crente feiticeiro dentro da igreja que precisa se arrepender dos maus sentimentos, de desejo, de maldição sobre os outros próximos. Porque a Bíblia diz, querido, abençoai quem vos persegue, orai por quem vos persegue e não amaldiçoar. É dura essa palavra? Eu não acho. Eu acho que é um amor que Deus tem para comigo e também para com você. Porque não é de qualquer jeito. E não pense porque eu sou pastor e pregador, eu vou entrar no céu se eu não me arrepender do que eu faço de errado. Todo dia eu estou dizendo, Senhor, a tua presença me mantém longe do pecado, da tentação. E olha o que a Bíblia diz, não virá sobre vós tentação que não seja humana. O ciúme não provém de Deus. A inveja não provém de Deus. A maledicência, quem sabe o que é maledicência? Eu já ensinei aqui. Me diga, meu querido. O que é maledicência? Fofoca. Fofoca é maledicência. Devemos nos desviar de tudo isso. Por isso que eu acho tão interessante a história de Jó, querido. Não tem muito a ver com o que estou falando aqui, mas vou acrescentar. Quem instigou Satanás contra Jó foi o próprio Deus. Vocês sabiam disso? Deus instigou Satanás a tocar em Jó. Por quê? Porque Deus disse para Satanás, está vendo meu servo Jó? Íntegro, reto, e que se desvia do mal. A diferença de Jó e Satanás é que Jó se desviava do mal e Satanás não se desviou. Ele praticou o mal. Ele quis ser maior do que Deus. Amados, essa palavra que trago hoje é uma palavra de alerta. É uma palavra para acender o nosso alerta. Abre teus olhos. Abra teus olhos. É por amor à tua vida. É por amor à tua alma que estou pregando nessa noite. É para ver você no caminho que conduz à salvação, como disse o diácono Adriano no início deste culto. É por amor à tua alma. É por amor a minha e a tua alma. Para que nós abandonamos o pecado. O pecado é prazeroso. Quanto mais se pratica, mais a gente quer praticar. Mas ele tem um fim, que é amargo e doloroso. Todo pecado é doce, mas termina amargo como fel. Muito amargo. É doloroso o seu final.